E aí, primeira série, tudo bom, meu povo? Hoje a gente vai estar aqui respondendo algumas questões com vocês sobre o capítulo que iniciamos de Idade Média, né? Fizemos aí um bom debate teórico, né? Falamos um pouco sobre a temporalidade da Idade Média, falamos que é importante entendermos aí que a Idade Média ela não é mecanicamente estudada por datas, né? É importante entender o processo do seu desenvolvimento, a sua gama de civilizações que a constituem, né? Que não é apenas entendendo que a queda do Império Romano, né, a partir do século V e desenvolvendo aí as suas estruturas até o século XV é necessário entendê-la, né? No dizeres do Jacques Legoff é importante entender que existe uma longa Idade Média, né, que vai ter permanências, tanto na questão das mentalidades como nas estruturas econômico-sociais, que vão desaparecer somente, né, com o advento do capitalismo e sua estruturação a partir do século XVIII e XIX, em algumas localidades nas suas formas de propriedade, né, até o século XX, como na Rússia pré-revolução, né, é importante destacar isso, né. E vamos entender também, né, o que diferencia esse conceito de Idade Média e as civilizações que ela compreende, né? Lembrando que a Idade Média não é apenas o mundo rural, né? O mundo rural e o mundo citadino vão conviver ao mesmo tempo, né? Como diz o Marx, vai ter uma relação entre campo e cidade, né, durante esse intermédio, né? Lembrar também que o conceito de feudalismo também não é algo pronto e acabado, né? A historiografia tem as suas prioridades e as suas versões do que seria o termo sobre o feudalismo, no qual eu expliquei para vocês na aula de conteúdo, né? Alguns o tratam como um modo de produção, outros o tratam como uma relação social, política de dependência, né? Que vai ser sustentado, né, pela riqueza material da terra, que é o senhorio, né? Que tem um tempo de duração muito maior do que a relação feudal, mas que a partir do século XI, né, com a estruturação aí da vassalagem, né, vai ter uma relação direta de sustentar a relação feudal, certo? Nós vamos entender que o feudo não é apenas um pedaço de terra, certo? O feudo é uma relação social que envolve a doação da terra, que envolve um título, que envolve a sustentação de laços de nascimento, de relações de herança, de relações políticas e institucionais, tá? Então, dentro dessa gama, né, de civilizações que vão surgir durante a Idade Média, né, como no Oriente vai surgir o Império Bizantino, né, vai surgir aí na Península Arábica, né, no Oriente Médio, a civilização islâmica, né, e o Ocidente medieval vão ter a constituição de vários reinos, onde o que mais vai se destacar é o Império Franco, né, porque vai ser o primeiro a se converter à principal instituição da Idade Média, né, que vai ajudar a construí-la, sem isso não existia o cristianismo, certo? Que ao se converter ao cristianismo vai se tornar aí o primeiro reino, né, germânico sobre a influência papal, né, no qual vai fazer uma troca, né, o Clovis, né, que vai organizar aí o Estado merovingio, né, da origem ao Império Franco. Vale ressaltar que o Império Franco nesse período, né, é o que mais vai se desenvolver do ponto de vista econômico e social pela influência da Igreja, certo? E ele é a França e uma parte grande da Alemanha, tá? E que vai em direção a outros povos para tentar convertê-los, seja pelo convencimento ou pelo uso da força da espada, né? O Império Franco vai se desenvolver principalmente, né, com o Pepino Breve, que vai substituir com o passar do tempo, né, a dinastia merovingia, né, vai derrubar o Childerico III, que era o grande, que era um dos imperadores da dinastia merovingia, né, depois de uma crise institucional que vai passar o Império Franco, uma fragmentação, né, e vai realizar duas coisas importantes, inclusive para entendermos as questões de hoje e também a aula da semana que vem, né. Sem o Pepino Breve, talvez não tivesse acontecido o feudalismo, como a gente conhece, tá bom? O que ele vai fazer, galerinha? O Pepino, aí que vai surgir no século VIII, né? Ele vai fazer duas coisas bastante importantes. A primeira, né? Ele vai ser ungido pela Igreja Católica como imperador, criando uma nova dinastia,
né? Ele vai libertar a Itália, que estava nas mãos de outros povos, como os lombardos, né? Como os nortrúmbios e outros, né? E vai devolver, né? Os alamanos, né? Também, e vai devolver, né? A sede de Roma, né? Aquilo que era chamado de o território de São Pedro, à igreja, né? É assim que a igreja vai começar a receber, a partir de Pepino, as doações de terras, títulos, né? E de outros gêneros importantes que vão tornar a Igreja Católica a principal instituição jurídica, política, religiosa e temporal da Idade Média, né? A grande senhora feudal, né? Pela influência religiosa e também jurídica, tá? Quem vai dar início a tudo isso é o Pepino, ao doar o território de São Pedro à igreja, que hoje é a sede de Roma, o Vaticano, tá? Outra coisa importante que o Pepino vai fazer, ele vai pegar algo que era da cultura germânica, franco-germânica, certo? Que era o comitatus, né? Que era uma relação de fidelidade e dependência entre o guerreiro e o seu líder, e que uma prestação de serviço ele recebia terras, né, para premiá-los, né? Essa relação chamada de comitatus, né, vai ser transformada na chamada vassalagem carolíngia, né, aonde vai dar início à fragmentação política existente dentro do Império Franco como uma política de Estado, né, no qual vai se fortalecendo as relações de independência pessoal, né, e política dos chefes locais, né, e o rei vai se tornando distante nessa relação, né. Com o passar do tempo, essa relação que era apenas política, né, porque é uma política de Estado, vai deixar de ser uma política de Estado, vai se tornar cada vez mais uma relação de fidelidade entre os nobres e dependência entre eles, né, com o enfraquecimento do Império Franco e a sua divisão após a morte do Carlos Magno com o Tratado de Verdun, né, a relação vassálica, que era uma relação de nobreza, só podia ser feita entre um nobre e o outro, vai se tornando ainda mais poderosa, né? Agora, com a unção da igreja, o ritual de homenagem e fidelidade vai se tornar algo religioso, né? E assim vai surgir o feudalismo. É a partir do Império Franco e da sua fragmentação política, né? Da vassalagem como política de Estado, transformando-se em uma relação social e de dependência, né? Com o passar do tempo, que vai ser sustentada pela terra que era doada, né? E pelos servos que nela possuíam, né? A relação senhorial, a relação de classe que sustentava economicamente a relação de dependência entre os nobres, a relação feudal, né? É que vai tornar-se, a partir do século XI, né? O famoso feudalismo, tá? Então, a partir daí dá para a gente responder as questõezinhas de hoje, tá bom? Vou colocar aqui a minha agenda, tá? Para vocês verem aí quais questões vamos responder. Como a gente viu apenas um pouco, né, aí sobre a teoria da história da Idade Média e também um pouco sobre os reinos bárbaros, muito por cima, o Império Franco também, nós vamos responder algumas questões relacionadas à teoria da história, certo? Sobre a Idade Média e também, né, sobre o Império Franco, tá certo? Nós vamos responder aí da página 611, a questão da página 611 e 612, a questão 2 aí do DH, tá? Aqui, ó, questão 2 do DH, e da página 612, a questão 5 e 6 dos complementares, tá? Vale ressaltar aí a importância de vocês assistirem o QR Code da página 602, que vai falar sobre a Alta Idade Média, tá? Para completarem uma outra visão aí, né, sobre o conteúdo do capítulo, tá bom? Para contemplar uma visão diferente da minha. Vou abrir aqui meu livro digital, já nas questões para a gente, né, respondê-las, tá? Só um instante. Abra aí na página 611 já, na questão 2, tá? Que está em casa, aí do DH. Na verdade, galerinha, é a questão 2 dos complementares, ó. Desculpa, certo?
Questão 2 dos complementares, certo? Vamos ver a questão 2 dos complementares e a questão 5 e 6 dos complementares também, tá? DH vai ficar para a próxima semana. Beleza? Ó, vamos lá. Analise as proporções a seguir. Essa questão ela vai falar do Império Franco, certo? Ó, as transformações ocorridas durante a primeira parte da Alta Idade Média está se referindo à queda do Império Romano e à constituição dos reinos germânicos, né, e também do Império Franco, né, foram fundamentais para a integração de diversos povos e culturas e responsáveis por mudanças significativas, com o fim da estrutura política centralizada e o fortalecimento institucional da Igreja Católica. Isso mesmo. Quando Roma foi saqueada, houve uma espécie de descentralização política naquela região, certo? Roma foi dividida em vários pequenos reinos, certo? Pelos povos que vinham chegando e pelos que ainda já estavam lá, certo? Vai ter-se essa fragmentação política e ao mesmo tempo vai ter a institucionalização e o fortalecimento da Igreja Católica, principalmente quando os reinos franco-germânicos começam, né, os reinos germânicos a se converter ao cristianismo, tá? Eles começam a se converter ao cristianismo. Tá bom? Vamos lá, item 2, desculpa aí, tá? Uma das preocupações de Carlos Magno, imperador carolíngio, né, depois do Pepino Breve, né, vai assumir aí o controle do Império Franco, né, após sua morte, o Carlos Magno, que vai dar continuidade à vassalagem, né, que vai construir aí a importância, né, significativa da estruturação do Império, né. É a partir dele que o Império vai ter aí a sua extensão máxima, né. É a partir do Carlos Magno também que vai haver aí uma maior importância, né, pelo resgate cultural de Roma, né. Vai ter-se aí um chamado Renascimento Carolíngio, é importante destacar isso, né. E o Carlos Magno vai ser fundamental, né, vai ser talvez a figura mais importante aí com a construção das leis, né, com as capitulares, né, que vão ser escritas, porque as leis elas eram apenas consuetudinárias, eram apenas orais. Ele vai escrever, né, esse conjunto de leis do Império Franco, né, e ele vai contribuir aí para o seu apogeu. Ó. Uma das preocupações de Carlos Magno, imperador carolíngio, foi a elevação do nível educacional do clero e o aumento da alfabetização entre os religiosos e servidores, que compunham a estrutura administrativa do Império. Verdadeiro, certo? Então, um é verdadeiro e o 2 também, certo? Até aí, o 1 e o 2 são verdadeiros, tá? Vamos dar uma olhada no 3, para ver se a gente já tem uma resposta. Por enquanto, AB, certo? 3. As relações entre sucerano e vassalo eram marcadas por noções como fidelidade, obediência e reciprocidade. Isto é, relação de dependência verdadeira, né? Aqui ele está se referindo, né, à vassalagem carolíngia, que vai ser colocada em prática no governo do Pepino Breve e continuada pelo governo de Carlos Magno, certo? Então, o item correto da questão, né, é o item A, 1, 2 e 3, certo? Item correto da questão, item A, 1, 2 e 3. Certo? Item A, 1, 2 e 3. Agora vamos para 6 e para 5 e para 6. Vai na outra parte. Aqui, ó. A 5 também é sobre o Império Franco, né? E a 6 é sobre a Igreja, tá? Vamos lá. Embora a ideia de transformação seja uma característica da modernidade, certo? Nos períodos anteriores, na Europa, ocorreram também diversas mudanças nos campos político, econômico, científico e cultural, né? Aqui ele está tentando explicar que na Idade Média e na civilização do Ocidente medieval, né, houve também mudanças significativas, né?
essa sociedade, né, que vai ser caracterizada no século XIX como uma idade das trevas, né, essa visão ela vai ser construída pelos iluministas, né, porém ela vai ser criticada pelos historiadores do século XX. Né. O primeiro deles é o Michelet, grande historiador do século XIX, né, que vai ter uma visão aí dual sobre a Idade Média. Né. Os historiadores românticos vão elogiar aí a Idade Média, só que a partir do século XX, né, com os análises, né, e com aqueles que vão inspirar os análises, vai ter-se uma visão diferente aí sobre a Idade Média, né, sobre os preconceitos que foram quebrados sobre ela. Um deles é sobre a questão do conhecimento e o seu obscurantismo. Né. Pode-se afirmar que com o declínio do Império Romano na Europa Ocidental, constituíram-se novas relações sociais entre os habitantes desses territórios. Sim, principalmente entre os reinos germânicos. Né? O reino franco é o que mais vai se destacar em relação a eles. Né? Momento que foi denominado pelos historiadores como período medieval. Tá? Com relação a esse período, considere as afirmativas a seguir. Certo? Carlos Magno libertou seu império do poderio papal por intermédio de alianças militares realizadas com a nascente nobreza mercantil de Veneza. Falso. Né? Inclusive, o Papa vai ungir, né, o Carlos Magno e os reis francos, né, como os primeiros estados germânicos a terem influência papal. Vai surgir assim o Sacro Império Romano Germânico, né, que vai perdurar aí, né, até o século XVIII. Tá bom? Século XVII e XVIII. Então, o item A está falso. O item 1 está falso. Se o item 1 está falso, então o primeiro é falso e o segundo é falso. Né? A é falso e a B é falsa. E a D também é falsa. Estamos aí entre a C e a E. Item 2. Os camponeses possuíam o direito de deixar as terras em que trabalhavam, migrar para os burgos de acordo consuetudinário com os suceranos. Primeiro que os camponeses que se tornavam servos não podiam deixar as terras quando eles queriam. Eles tinham que pagar certas obrigações, né, para morar naquela terra e também para ajudar a sustentar o dono da terra, certo? O senhor feudal, tá bom? Então, nesse sentido, eles não podiam migrar para outros burgos. Os burgos, na verdade, eram entrepostos comerciais. Era o local das cidades onde era construído as feiras, né, onde elas aconteciam e também onde o comércio se realizava, certo? Então, o item 2 também está falso. Tá? Se o item 2 está falso, o item A está falso e o item D também está falso. O único item restante é o item C, mas vamos ver se ele está realmente correto, né? Ó. Os chefes guerreiros comandavam seus seguidores no comitatus, certo? Por meio do juramento de fidelidade. Beleza. Os nobres também realizavam esse pacto entre si. Verdadeiro, certo? E o item 3 está falando da relação entre o guerreiro e seu líder, né? E também entre os nobres. Na verdade, isso só era feito entre os nobres. Os guerreiros também tinham características nobres, tá? Então, o comitatus vai ser a base para o surgimento da relação vassálica. Então, o item 3 está verdadeiro. Isso acontecia entre as tribos germânicas, no qual essa fidelidade era muito maior do que a que havia nas centúrias romanas. E do ponto de vista tecnológico e da arte da guerra, as tribos germânicas eram bem mais desenvolvidas, né, do que o exército romano. Tá? O item 3 é verdadeiro. 4. O grande medo da população era ocasionado pelas invasões de bárbaros, pelas epidemias e pela fome. Beleza, acontecia isso, certo? A crença em milagres se propagava rapidamente entre a população. Verdadeiro, certo? A mentalidade da época, certo, conduz as pessoas a terem superstições, né, a terem medo, né? Inclusive elas acreditavam que os reis, né, na grande pesquisa que o Mark Bloch vai fazer aí, né, sobre o poder de cura dos reis, né, sobre os reis taumaturgos, né, que curavam as pessoas por conta da escrófula, né, que era uma doença de pele, né, podiam realizar milagres, né.
Isso acontecia porque o medo das pessoas faziam elas acreditarem em algo extraordinário, né? Seja, né, uma punição dada aí, né, pelo demônio ou pelo além, né, ou algo que eles podiam, né, ter como uma redenção, como uma cura, né? A questão dos milagres. O grande medo da população era ocasionado pelas invasões de povos bárbaros, que não vão cessar do século XV ao século X, certo? Pelas epidemias que vão acontecer, né? A mais grave delas, né, a peste negra, a partir aí do século XIV, né? Mas, porém, outras aconteciam, né, como a lepra, como as doenças de pele, como a escrófula, né, como a varíola, né? É importante destacar, e também pela fome, tá? Então, itens corretos da questão, item 3 e 4, certo? Item 3 e 4. Beleza? Item correto da questão, item C, 3 e 4, tá? Agora vamos, né, aí para a questão 6. Estamos vendo aqui uma foto, né, do que seria uma pessoa, né, sendo abençoada aí por um sacerdote, por um padre, né, durante o período medieval, né. Aqui está se referindo também à coroação do Carlos Magno, aqui, ó, coroação de Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, pelo Papa, né, e tinha uma relação de missão, né, de converter os outros povos da Gália, de converter os outros povos da região, né, do Sacro Império. Ó, nascida dos quadros do Império Romano, a igreja ia aos poucos preenchendo vazios deixados por ele, até então. Enfim, no século IV, identificava-se com o Estado. Tinha a função de Estado, né? Quando o cristianismo foi reconhecido como religião oficial, né, pelo Teodósio, né? Estreitaram-se, portanto, as relações entre Estado e Igreja, com certeza, quando os imperadores romanos começaram a se converter a ela, certo? No Império Carolíngio, já está falando do Império Franco, né, a aliança entre os reis e a Igreja foi fundamental para a consolidação de ambos os poderes, tanto a expansão da fé cristã, né, como também do próprio Império Franco, né? E, por vezes, a Igreja assumia funções que hoje consideramos ser de Estado, né? Principalmente com a doação de Pepino, né? Que vai ganhar prestígio, vai ganhar poder, e das doações que vão passar a ser recebidas em forma de terras, em forma de títulos, né? Em forma também de propriedades, a Igreja vai se tornar aí a maior instituição da Europa, a instituição mais poderosa, certo? Influenciando através da fé e do poder político e jurídico, né, a maior parte dos reinos e feudos, certo? E, por sua vez, interferia nos assuntos religiosos, né? Hilário Franco Júnior, Idade Média, Nascimento do Ocidente. Excelente livro, também tem, certo? Sobre as relações entre Estado e Igreja no período feudal, responda. Ó, item A. Qual a importância da Igreja Católica da administração dos reinos e impérios? A Igreja Católica, coloca aí, vai ajudar a consolidar os reinos francos, os reinos germânicos e os impérios, né? Principalmente o Império Franco, que vai ser o primeiro estado a se converter ao cristianismo, primeiro estado pagão na Idade Média a se converter ao cristianismo. E a partir daí o cristianismo vai começar a converter todo o Ocidente medieval, né? Através das suas influências, vai justificar as relações feudo-vassálicas, né? Vai entrar aí dentro do ritual da homenagem, né? Justificando aí a fidelidade, né? Com os seus votos sagrados, com as investiduras, né? E com o apoio, né? No ungimento daquela, né, relação, que não podia ser quebrada, tá? E era se tornada hereditária e etc. Tá bom? Essa é a resposta do item A. A Igreja Católica vai ajudar na administração e na consolidação tanto da fé do Ocidente medieval como dos próprios impérios, né?
fazendo com que eles pudessem converter outros povos e, ao mesmo tempo, justificava o poder deles, né, religiosamente falando, com os fiéis. Né? B, e última questãozinha de hoje. De que maneira o poder régio, o poder, né, temporal, né, contribuiu para a expansão da fé cristã? Principalmente, né, nas famosas lutas religiosas, ou nas famosas justas, né? Guerra justa, né? Como vai dizer o Santo Agostinho. Né? O que acontece, gente? Através do acordo feito entre o Papa, né, e Clovis, e também o Papa e o Pepino Breve, né, a Igreja começou a expandir a fé cristã com o apoio, né, dos imperadores francos. E também ela contribuía para que a fé fosse estruturada naquele estado, justificasse, né, aquelas relações pessoais e aquelas relações políticas, certo? Fortalecendo aí ainda mais as instituições do Império Franco e posteriormente do Ocidente medieval inteiro após a sua dissolução, tá? Ela vai se tornar aí a grande centralizadora, né, do poder temporal e espiritual da Idade Média, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, certo? Obrigado por ter participado, tá certo? Por terem prestado atenção, né? Espero que vocês tenham curtido, né? Não deixe de ver a Agenda Edu, porque lá vai estar as diretrizes da semana, o calendário de postagens, as videoaulas, certo? Vejam aqui o que vai estar presente também no portal SAI, para que vocês possam resolver, né? E não perder ponto de MA, tá certo? No final, até o final do bimestre. Um grande abraço e até a próxima.